quero fazer um ponto agora, eu quero até um pouco mais a fundo no que a gente está falando, até ser mais específico. Mas vamos lá. Quando no caso, a Skylum vai contratar a gente, ou uma empresa que tem essa linha, né? Porque nós não somos os únicos. O que normalmente está contido num serviço gerenciado? Você pode dar o exemplo da Skylum, mas o que está contido num trabalho, num contrato de serviços gerenciados normalmente? Depende, assim, né? Como eu disse, tem clientes que já têm um time interno de TI, tá certo? Ele pode nos contratar só para ser um braço da tecnologia, da infraestrutura, e por assim dizer, a gente faz um desenho diferente, mas com a mesma plataforma, com os mesmos processos, um grupo de profissionais diferentes. Tem clientes que nos contratam para gerir a TI toda. Às vezes o cara não tem equipe interna e tal. Então eles também podem nos contratar nesse sentido. Os desenhos são diferentes, mas os processos e as formas são muito parecidas. É a tríade. Né? Como eu disse, é uma tríade que faz com que tudo isso funcione de uma maneira diferente. Né? Nós não fazemos isso só porque somos bons, inteligentes, diferentes. Não, a gente usa plataforma, usa tecnologia para fazer com que isso aconteça, a ferramenta, tá certo? A gente, obviamente, precisou, ao longo dos anos, readequar os nossos processos para que, mesmo que com plataforma, mesmo que com ferramentas, houvesse uma parametrização, um modelo a ser seguido dentro dessas plataformas e dessas ferramentas, e pessoas capacitadas para operar com essa mentalidade. Né? Você consegue dar exemplo do que está contido no contrato? Para pegar exemplo, alguns que você já tem. Então, é isso. Para o cliente, é uma visão assim, desde que eu entro lá num cliente, a gente começa a trabalhar, toda a parte de consultoria, desde um planejamento, um desenho inicial, para que eu consiga ajudá-lo numa matriz de riscos e que a gente possa desenvolver um planejamento anual ali sobre processos e projetos que precisam ser adequados, até o dia a dia, o cotidiano, chamado, etc. e tal, sabe? Nós conseguimos, através desse tipo de trabalho, atuar mais como consultores do que como analistas de tickets e chamados, entende? Então, de tempos em tempos eu refaço o planejamento, eu redesenho a operação, eu aconselho, eu ajudo na montagem do orçamento. Então é um tipo de trabalho que é muito diferente do break fix, que é ofertado aí pelo mercado, né? Que acaba que o cliente só fala com o seu prestador, o seu parceiro, quando ele tem um problema. Nós nos interessamos por falar com o cliente quando ele não tem problema. Aliás, quando mais nos interessa falar com eles. Então, é comum avaliar a infraestrutura, sugerir melhorias e tal, está dentro desse processo aí que você está falando. Então, com certeza, a precificação dos contratos é baseada em dispositivos, tá certo? Então, assim, eu acho que isso traduz muito assim, sobre esse desejo de que o cliente prospere, né? E se o cliente tiver mais dispositivo, significa que ele contratou mais, porque tem mais demanda. Então ele cresce, a gente cresce também. Se ele diminuir, a gente diminui também. Então, só no start, assim, eu já me encaixo como interessado no desenvolvimento desse cliente, etc. Você já tem o caminho junto, inclusive nessa proporção. A relação aí é diretamente proporcional. É diretamente proporcional. Tá? E aí, assim, toda a parte de planejamento, de observação, de montagem de projeto e aconselhamento que a gente presta para esses clientes é baseado em dados coletados. Né? Através das plataformas, das ferramentas, a gente mapeia, documenta, faz os inventários, enfim, tudo que é necessário, mas a gente não tira de uma receita pronta. Para cada cliente é desenvolvido um tipo de solução, um tipo de melhoria, baseado na sua capacidade, inclusive econômica, muitas vezes. Né? Eu tenho clientes com 5 usuários, e eu tenho clientes com 300, 400. Tá certo? Então, para cada cliente, uma dose do remédio de tecnologia. Nos serviços de contrato, existe algum tipo de multa de rescisão? Como é que você não trabalha nesse contexto? Não. Nós temos contratos, obviamente, que tem uma duração de 12 meses e tal.
mas não há multas para rescisão de contrato de Não há serviço. corrente, né? A gente não acorrenta ninguém. Muito pelo contrário. Assim, eu tenho clientes que estão conosco há mais de 18 anos, tá certo? Uhum. E a grande maioria passa muito tempo com a gente, mas se por algum motivo o cliente quiser ir, por um fator econômico, decisório, estratégico, a gente espera que ele consiga voltar, né? Enfim, a gente auxilia em transição e etc e tal. Acho que um dos principais valores da Skyrun, do grupo Sky, né? Tanto a Skyrun quanto a Sky Shield, assim, é a transparência, assim, né? Uhum. Então a gente procura ser muito transparente com os clientes, muito honesto. Já perdeu muito negócio assim, mas dormiu tranquilo. Tipo, E perdeu ganhou alguns negócios. parceiros. Mas o que a gente ganhou de confiança. Com certeza. O que a gente ganhou de fidelidade, né? Isso tem muito mais valor. É.